Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso terceiro episódio dessa temporada 2025 do Filhos em Foco. Você já acompanha conosco e se você não acompanhou nenhum episódio ainda, clica aí, acompanhe nossas redes sociais, no Insta e também no YouTube, todos os episódios do Filho em Focos. Nós estamos nessa temporada com a convidada especial, a doutora Vanessa Krominski, doutora em educação, além de palestrante, formadora. E fala pra gente, doutora, qual que é aquele programa que você tem que acompanha os meninos de inteligência? Academia de Inteligências. Nós fazemos um trabalho de crianças a adultos na área de estimulação cognitiva e estimulação dos diversos tipos de inteligências. Obrigado, doutora Vanessa, por estar conosco mais uma vez. Obrigada, e estou aqui com muita alegria de poder fazer parte da história de vocês no Filhos em Foco. Bom, nós estamos falando aqui sobre as funções executivas. E você destacou no primeiro episódio falando quais são os aspectos, aquilo que desenvolvemos nas funções executivas. E hoje vamos falar especialmente sobre memória de trabalho, como podemos estimular a capacidade de retenção e aplicação de informações. Ótimo. Nossa, memória de trabalho é uma das funções mais importantes que nós temos para o nosso cotidiano prático, na nossa vida real. O que é a memória de trabalho? É uma área do cérebro onde a gente mantém informações, sustenta algumas informações, que não joga, que fica na memória de curto prazo ou na memória mais acessível, mais rápida, para você não precisar jogar lá na de longo prazo e para você executar rapidamente. Vamos ser claros. Como que seria essa memória de trabalho? Você precisa, por exemplo, lembrar de escovar os dentes, mas não sabe onde está a escova. Você colocou a escova para ela lembrar, colocou ela mais acessível, para você lembrar que você precisa escovar os dentes antes de dormir, certo? Então, esse recurso de lembrar da escova de dente é memória de trabalho. Então, por isso que alguns de nós, às vezes, e principalmente as crianças, esquecem detalhes assim que o outro fala, mas como que pode ter esquecido? Porque, às vezes, a memória de trabalho daquele outro ser humano, daquela outra pessoa, está realmente com falhas. Então, o que seria a memória de trabalho? Imagine aqui o seu computador. O computador geralmente tem uma área de trabalho. O que é essa área de trabalho? Você coloca ali os arquivos que você vai usar mais recente, para ficar mais fácil de você encontrar, não é isso? Para ficar mais acessível, mais rápido, certo? Para você executar aquele arquivo ou fazer alguma coisa, mais ou menos isso. Para quem entende de tecnologia, mais ou menos isso. Agora, uma pessoa que entende, por exemplo, de cozinha. Sabe o lugar dos temperos que você lembra ali, que você lembra, eu tenho que colocar o sal, eu tenho que colocar a cúrcuma, ou eu tenho que colocar um tempero? É aquele lugar que fica acessível para você, não pode ficar muito escondido, porque senão você não vai lembrar. Então, memória de trabalho são informações importantes que vão ser executadas e que tem que estar de fácil acesso. Tem que estar fácil para o cérebro ir lá, lembrar de fazer e fazer. Lembrar de fazer e fazer. Só que ela também não pode ser sobrecarregada. Imagine o porta-tempero sobrecarregado. Você vai, olha agora qual é, você vai errar no tempero. Imagine 10 escovas de dentes na sua frente. Qual é a minha, vai dar problema. Então, o excesso de informações também na memória de trabalho também é que ocasiona também problemas de memória e de execução, porque essa memória de trabalho é uma informação fácil acesso para execução. Ficou muito claro o que é memória de trabalho. Agora, como a memória de trabalho pode impactar, ajudar ou ser prejudicada e atrapalhar a aprendizagem dos nossos alunos e até de adultos? Ela é fundamental para o aprendizado. Porque, olha só, para acontecer aprendizado, você precisa colher uma informação inicial, você absorve, que a gente chama de as fases, né, da aprendizagem, mas você pensa, você traz algo inicialmente e você executa, que em algumas áreas, na psicologia cognitiva, por exemplo, nós chamamos isso de ensaio mental. Você precisa ensaiar para aprender. E a memória de trabalho, ela faz você fazer o ensaio. O que é isso? Ela faz você escrever a palavra que você aprendeu, faz você pensar na palavra e criar conexões. Então, vamos lá. Se você tem falha ou que você sobrecarregou o sistema, tem informações demais,
Vamos pensar numa sala que tem muitos brinquedos, muitos brinquedos espalhados, de todos os jeitos e tal. A criança quer brincar, é a única função que ela quer. Certo? Ela quer brincar. Só que tem tanta informação que ela se desregula e ela não brinca com nenhum nem outro, ela não aproveita nenhum brinquedo nem outro. E na aprendizagem é a mesma coisa. Se tiver excesso de informações, sobrecarrega a memória de trabalho, ela não sabe o que faz primeiro e ela não faz uma coisa que é importantíssima no aprendizado, tanto da criança como do adulto, de qualquer ser humano, que é processo. Vocês já perceberam que nós perdemos os processos? Que tudo é imediato? Quero comer iFood, sei lá, clique. Eu quero acender a luz, um clique. Alguns só bater palma, né? Ou seja, se eu quero uma informação, eu pergunto para uma inteligência artificial, um Alexa, não é assim? Ou seja, ficou sem processos. A memória de trabalho, ela auxilia no processo de aprendizagem. Uma vez que ela se sobrecarrega, ela não dá conta de fazer o processo. Início, meio e fim. Então, eu vou ler um texto. Você pode se perguntar, criança ou adulto, qualquer um, está lendo um texto, eu quero saber o final, eu não quero mais dar conta daquele processo, porque a minha memória de trabalho está sobrecarregada de informações e querendo imediatamente chegar no final. E aí a gente pula, a gente decodifica, mas não lê, a gente pensa que leu, mas não compreendeu, isso afeta a memória de trabalho, está afetada. E aí, então... existem adultos com falhas de memória de trabalho, sim. É mais recorrente para mim. Eu tenho 30 anos aí de profissão. É mais recorrente adultos com falhas na memória de trabalho do que criança. Porque o excesso de informação, o excesso de afazeres, o excesso de coisas sobrecarrega um pouco essa memória. E eles, às vezes, por exemplo, casos de pais que esquecem o filho não sei aonde, esquecem coisas extremamente importantes, esquecem de pagar o boleto, por exemplo. Esses detalhes, assim, é muito excesso na memória de trabalho. Mas a criança, Vanessa, criança não tem responsabilidade nenhuma. A criança é só brincar, estudar. Mas se o processo, e se tudo na vida da criança for com muito excesso de informações, muita coisa imediatista, e tudo naquela hora, dá problema. Então, para a criança também, a gente tem alguns sinais que fica visível para o educador, para o pai, para o responsável, sim, de que a memória de trabalho dele já está afetada, está mais lenta, está tendo algum dano. Olha, por exemplo, se você pede para uma criança, vamos pensar no contexto sala de aula, abra um caderno e nós vamos fazer a página tal do exercício tal. E aí o aluno pega e menos de 2 minutos chega, professor, o que é para fazer? Ele não sustentou na memória de trabalho. A mãe lá na casa dele falou, filho, vai lá no quarto e pega o sapato X. Ele volta, mãe, o que você me pediu para fazer? Também já pode ver que a memória de trabalho está. Mas isso não é facilmente confundido, por exemplo, que ele não está concentrando, ele está, por exemplo, fazendo uma outra coisa e recebeu uma informação. Ótima, uma excelente pergunta. Vamos lá. Atenção sustentada, atenção alternada, são dois tipos de atenções que estão nas funções executivas, que não estão totalmente só na área de trabalho. Eu preciso da atenção sustentada e a atenção alternada. O que é atenção sustentada? Eu mantenho a atenção naquele foco, que é aí que a gente chama de atenção. Eu estou indo com o foco direitinho. E a alternada é quando eu alterno uma ordem com outra, um comando com outro, uma situação com outra. Essas duas funções também estão nas funções executivas, mas ela não é a memória de trabalho executando, ela ajuda a executar. Uhum. Se a memória de trabalho que está na porta da frente já está com déficit, ele já vai ficar com falha na memória, mas não é falha na atenção. Porque se você tira os distratores, ou se você consegue estruturar a memória de trabalho dele, às vezes ele vai funcionar a atenção completamente. Vou dar um exemplo, vai ser bem claro agora. Ele está hiperfocado nos dinossauros. É o hiperfoco dele. Você pode falar o que for que ele vai ficar sustentado e alternando coisas sobre a área que ele está interessado. Porque a memória de trabalho dele foi absorvida por algo que era do interesse dele. Entende? Então, assim, é confundido às vezes e pode ser também um déficit de atenção, mas o déficit de atenção, ele inclui todas as funções executivas, tanto a área de trabalho, quanto a flexibilidade cognitiva, controle inibitório, vai envolver todas elas.
querendo ou não, porque é um processo atencional e a atenção ela é dividida em vários termos. Ela tem de ordem direita, esquerda, lado direito, lado esquerdo. Nós temos a sustentada, a alternada, a seletiva. E o nosso cérebro é uma engrenagem fantástica com um monte de funções. Então, a memória de trabalho é algo que a gente executa o tempo todo, que a gente usa e necessita usar nos momentos mais corriqueiros do dia a dia. Exato. Né? E eu perguntei a respeito da atenção. Às vezes não é a memória de trabalho que está sobrecarregada, é alguém que não está com a atenção. Mas a boa notícia é que isso não está afetando a capacidade de atenção. Isso. É porque a memória de trabalho está sobrecarregada, é isso? Mais ou menos, isso mesmo. As pessoas, quando elas estão com a memória de trabalho sobrecarregada, com certeza, naturalmente, vai afetar a atenção dela e vai parecer que ela está com déficit na atenção. Ah, o menino não prestou atenção. Na verdade, ele não está com memória de trabalho executável, ou seja, acessível. Ele não está mantendo. E que a gente usa em alguns termos, ele não está ensaiando no cérebro dele. Quando eu falo de ensaio, tenta imaginar aí, é como se você estivesse treinando, certo? O que é o pensamento de uma criança, um pensamento de um adulto? É um ensaio de algo que ela está aprendendo. Então, em resumo, é tipo assim, a gente parou de pensar. É uma criança que não está mais pensando, ela está tentando ir no automático, no imediatismo. O ser humano está ali, o adulto também. Então, a memória de trabalho ela precisa da coisa muito acessível e pensante. Acessível e pensante. Pensando no que eu estou fazendo e não no automático. A gente tem as informações aqui no pré-frontal. Quando o cérebro ele quer economizar energia, sabe? Eu brinco que é o sistema de economia de energia. Alguns aí de vocês vão falar que é preguiça. Não, é a lei do menor esforço, talvez. Né? Alguma coisa assim. Mas a gente tenta sustentar, fazer o caminho dos atalhos, né? Eu chamo de atalhos neurais. Procura atalhos para resolver as coisas. E como que ele faz isso? Ele joga muito no sistema automático. A gente tem um sistema automático. Entendi, jogo para trás. Entendi e não penso mais sobre. A memória de trabalho, para ela ficar executando e fazendo o que precisa ser feito, eu preciso estar pensante. Eu tenho que decidir estar pensando sobre. Ou seja, eu preciso dar um foco e uma atenção para isso. Então, memória de trabalho e atenção, elas estão sempre andando juntos. Muito bom. Agora, memória de trabalho, a gente entendeu o que é, o que pode ter causado prejuízos nessa memória de trabalho, na execução da memória de trabalho. Existe alguma maneira de a gente desenvolver melhor, fazer exercício, atividades para estimular a memória de trabalho, para não deixar ela sobrecarregada? Sim. Eu costumo dizer, como eu acabei de trazer para vocês, que fazer pensar é um processo que ajuda muito. Fazer perguntas para a criança, ao invés de dizer, você não trouxe. Primeira coisa é, o que você foi fazer mesmo? Dá o comando e pede para ele te repetir, para ele gravar em algum outro sistema neural, porque se a memória de trabalho está com falha, eu uso outro recurso. Vamos lá, eu uso a audição, a memória auditiva, outro recurso. Então, repete para mim, o que você vai fazer mesmo? Tá. Ótimo. Então, e depois? Aí, se não deu certo na memória auditiva, eu vou para a memória visual. Anota. Gente, eu tinha um chefe que ele me dizia uma coisa, eu nem era estudiosa tanto assim, da neurociência, mas ele me dizia assim, sabe qual o melhor remédio para a memória, Vanessa? Eu falei, o quê? Ele, a caneta. Ele dizia muito isso. E é uma verdade, porque você usa o movimento de pinça e a praxia, que a gente chama, esse movimento de pinça, só nós, seres humanos, com funções psicológicas superiores, usamos. E quanto mais você usa o movimento de pinça, mais inteligente você fica. Mais praxia, mais coordenação motora, melhor você funciona. Então, é um exercício fantástico. Ah, mas as crianças hoje em dia não gostam mais de escrever porque é tudo tecnológico e tal. Beleza, mas a gente tem jogos, coisas para fazer. Por exemplo, uma coisa que eu faço muito para desenvolver é pegar pinças e pedir para eles pegarem com pinça grãozinho de feijão, como desafios de brincadeira para desenvolver essa parte do cérebro também, um tipo de inteligências, né? Mas vamos lá. Primeiro, perguntas, usa recursos auditivos, que você faz a pergunta para que ele te responda e saber qual é o comando. Segundo, recursos visuais escritos, pode ser uma coisa excelente também. E outra, um comando por vez, sem sobrecarga. E elimine distratores. Elimine as coisas que vão distrair. Exemplo, o aluno ele se distrai com facilidade. Se ele sentar lá no fundão, não é que ele sentar perto da professora ele vai ficar mais esperto e vai ter mais atenção. Não é nada disso. É porque diminui os distratores.
Ele não vai ver a sala inteira, ele não vai ver o barulho, ele não vai ver um monte de gente e tal. Ele vai ver mais uma coisa, vai centrar um pouquinho mais a visão. Então, se diminuir os distratores, é isso, não é porque a professora é mais cheirosa, sei lá, ou mais legal de estar perto dela. Não, às vezes nem é isso. Às vezes é muito mais de eliminar distratores possíveis. Dentro de casa, Vanessa, meu filho tá difícil, ele se perde o tempo inteiro. Olha, quarto é para dormir. E o lugar de brincar é para brincar, um brinquedo por vez. Vão diminuindo distratores, as informações. Vai diminuindo. Vai brincar com o seu animal de estimação? É com ele. Tá bom, vai brincar com um brinquedo? Escolhe um brinquedo. Esse. Quanto tempo você vai ficar brincando com esse? Dá determinado. Porque aí você está estimulando a memória de trabalho sem sobrecarga. Entende? E você vai ter um funcionamento mais saudável. Aqui eu já vi muitas crianças com sobrecarga só pelo excesso de brinquedos. Porque às vezes o pai nunca teve brinquedo, aí cresceu, falou, não, meu filho vai ter de tudo. Aí tem aquele tanto de coisa e tal. Se ele criar os brinquedos dele, ele vai ser mais inteligente do que se você comprar. Não tô apologia à economia, nada disso. Eu só estou mostrando para a gente que a gente precisa, eu como mãe também, tentar produzir mais a memória, fazer funcionar mais a memória de trabalho com coisas mais práticas do dia a dia e mais baratas e mais funcionais. É espetacular. Nós aprendemos nesse episódio o que é memória de trabalho para a função executiva, o que causa dano na memória de trabalho, a importância da memória de trabalho para o processo de aprendizagem e também o que podemos fazer para estimular a memória de aprendizagem. Doutora Vanessa, muito obrigado. Foi riquíssimo esse episódio. Obrigada e conto com vocês nos próximos. Aguardamos vocês no próximo. Continue conosco.